Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal. Somos do canal Sou Curioso, um canal de variedades de contos, histórias e lendas urbanas, feito para vocês. Hoje vou trazer para vocês mais um conto, mais uma lenda urbana, que se chama Eu Vi um Lobisomem. Peço por gentileza que, se gostarem, deixe seu like, compartilhem. Se for novo por aqui, se inscrevam no canal e ative o sininho abaixo para receber todo o nosso conteúdo. Vocês são muito importantes para nós. Esse simples gesto nos ajuda a cada vez mais valorizar o nosso trabalho e, se puderem, comente o que estão achando, se estão gostando, qual conto ou lenda que gostariam de ver e ouvir, que procuraremos e vamos contar com todo carinho para vocês. Queremos cada vez mais trazer contos, histórias e lendas urbanas para vocês curtirem. Muito obrigada! Vamos ao conto. Uma criatura, metade lobo e metade homem. A maioria das pessoas que ouvem histórias a respeito do lobisomem acha que é tudo apenas baboseiras e conversa fiada. Pamela era uma dessas pessoas. Foi criada em cidade grande, por isso achava que perigo mesmo não era lobisomem, e sim assaltantes e ladrões. Pamela morava com o marido e 3 filhos perto do centro de São Paulo, mas a dificuldade financeira a expulsou da cidade e ela teve que partir para uma cidade do interior bem pequena. O silêncio daquele povoado calmo é perturbado pelo caminhão da mudança. Era Pamela se mudando para a nova casa. No alto do caminhão, Pamela e seus filhos olhavam curiosos as pessoas, algumas sentadas no chão, deitadas em redes e poucos trabalhando. Mas todos tinham algo em comum. O medo que refletia em seus olhos. Olhavam o caminhão com grande desconfiança. Um deles cochichou para o outro: "Olha, Zé, estão indo para a casa do lobisomem." A casa do lobisomem todos temiam. Ela ficava perto do povoado, quase encostada. Era só seguir uma curta rua de terra que terminava bem numa porteira que era a entrada da casa. Era o novo lar de Pamela e sua família. Passaram-se 3 dias e, sufocada pela solidão, Pamela, que era acostumada com a presença de muita gente, sentiu-se obrigada a ir ao povoado tentar conversar com alguém. Quando chegou, foi recebida com olhares desconfiados. Todos evitavam conversar, menos um senhor que a convidou a entrar em sua casa, e lá conversaram muito. O senhor tinha uma barba muito grande, cabelos bem longos e grisalhos, usava um óculos e não parecia ser um matuto da região. Na conversa, o senhor contou que a casa que Pamela estava morando não faz muito tempo pertenceu a um homem muito estranho. Era violento, não conversava muito e algumas noites gritava como se estivesse com uma dor gigantesca. Disse o senhor que em um certo dia esse homem foi até o povoado de manhã para comprar comida. Não se sabe o que aconteceu para que um cavalo desse um coice nele. O coice foi tão forte que, de onde caiu, não levantou no mesmo instante. Permaneceu desmaiado no meio da rua até a noite, quando acordou, e ali mesmo começou a se debater e gritar de dor, até quando se transformou em uma espécie de lobo. Não era um lobo com 4 patas, era mais ou menos um homem peludo, com corcunda, com muitos músculos e uma cabeça igual a de um lobo.
Seu andar era parecido com o andar de um gorila e de sua boca cheia de baba saía um ruído grosso e irritante aos ouvidos humanos. Naquela noite, disse o senhor que todos estavam assustados. Ninguém ousava desafiar o lobisomem, até quando ele arrombou a porta de uma casa e com suas garras cortou o pescoço de uma criança. A mãe, nervosa, correu para cima do lobisomem com uma arma. Logicamente, a criatura, que ainda tinha um pouco de raciocínio humano, fugiu. A mãe desistiu de ir atrás. Voltou e pegou seu filho no colo, que ia aos poucos fechando os olhos. Então, diante daquilo, todos os homens do povoado pegaram suas armas e foram atrás do lobisomem, que, pressentindo perigo, fugiu para o matagal. Mas antes houve tempo para ser acertado na perna. Depois disso, ele abandonou a casa, mas ainda houve gente que o viu andando pela mata. A maioria das vezes que foi visto era em forma de lobisomem. À noite, à frente de uma fogueira feita na entrada de sua casa, Pamela conversava com sua família, mas não disse nada sobre a história a seus filhos e marido. Não achava que a história, o lobisomem, era importante e também já tinha até esquecido. Quando já era um pouco tarde, mais ou menos umas 2 da madrugada, as crianças foram obrigadas a irem dormir em seus quartos e Pamela e seu marido continuaram sozinhos conversando. Foi quando de repente se ouve um barulho bem alto de alguma coisa quebrando dentro da casa e depois um grito das crianças. Os dois correram rapidamente para dentro. Lá encontraram o telhado com um buraco manchado de sangue. Quando correram para fora, viram, com a iluminação da lua, o vulto de um animal arrastando pelo chão o corpo de uma criança. Segundos depois, o vulto parou de caminhar e, em frente da imagem da lua, ouve-se um ruído bem alto e grosso. Gostaram da lenda? Muito obrigada!